Olá meninas, tudo bem? Sou professora Valéria, professora de religião. Vamos à nossa segunda aula de religião, certo? Eu ensino religião nos sextos A, B, C e D matutino e B e C vespertino. Então, olha só, como estamos na semana, A Semana Santa, Está se aproximando a Páscoa. Nossa atividade hoje, nossa aula de hoje será sobre a Páscoa. Mas qual o significado da Páscoa? A Páscoa, ela é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. Trata-se de uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Entre os cristãos, a semana anterior à Páscoa, ela é considerada como uma semana santa. Esta semana tem início um domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. E a Páscoa judaica, ela também tem um significado muito importante, pois marca a fuga, do povo judaico do Egito, onde foram aprisionados pelos faraós durante vários anos. Essa história encontra-se no Velho Testamento da Bíblia, no livro Êxodo. Para comemorar a Páscoa, os judeus fazem e comem, o matzah, que é o pão sem fermento, para lembrar, no caso, a rápida fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão. Então, o pão, ele é um símbolo da Páscoa, O pão representa um símbolo da Páscoa. Tanto no significado judeu, quanto no cristão, esta data relaciona-se com a esperança de uma vida nova. Então, a origem da palavra Páscoa advém do termo em hebraico, Pesach, cujo sentido simbólico é de passagem, comum às celebrações pagãs, que é a passagem do inverno para a primavera, e judaicas, da escravatura do Egito para a liberdade da terra prometida. Então, a Páscoa está repleta de símbolos. Entenda algum deles. O ovo da Páscoa, Na antiguidade, os egípcios e persas costumavam tingir ovos com cores da primavera e presentear aos amigos. Para os povos antigos, o ovo simbolizava o nascimento. Os cristãos primitivos do Oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa, simbolizando a ressurreição, o nascimento para uma nova vida. Então, os ovos eram comestíveis, como se conhece hoje, Era mais um presente simbólico. Os coelhos. A tradição do coelho da Páscoa foi trazida para a América pelos imigrantes alemães. Em meados do século XVIII, o coelho visitava as crianças e escondiam os ovos para que elas os procurassem. Então, no Antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento, a vida. É também um símbolo da fertilidade e da abundância da vida. A cruz da ressurreição traduz ao mesmo tempo sofrimento e ressurreição. O pão e o vinho, o pão que eu mostrei agora, e o vinho. Na ceia sagrada, Jesus escolheu o pão e o vinho para dar vazão ao seu amor, representando o seu corpo e sangue. O pão e o vinho foram dados aos seus discípulos para celebrar a vida. Então, pão, que é um símbolo da Páscoa, o vinho, que é feito das uvas, foram dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. O cordeiro, para os católicos, simboliza Cristo, que é o Cordeiro de Deus e se sacrificou em favor de todo o rebanho. Porque a Páscoa nunca cai no mesmo dia do ano. Vocês já perceberam que não é a data fixa? O dia da Páscoa é o primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre no dia ou dia do dia
21 de março, depois do dia 21 de março. Entretanto, a data da lua cheia não é a real, mas a definida das tabelas eclesiásticas. A Igreja, para obter consistência na data da Páscoa, decidiu, no Concílio de Nica, em 325 anos depois de Cristo, definir a Páscoa relacionada a uma lua imaginária, conhecida como a lua eclesiástica. A quarta-feira de cinzas ocorre 46 dias antes da Páscoa e a terça-feira de carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. Esse é o período da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. A sequência de datas, ela varia de ano para ano, sendo no mínimo em 22 de março e no máximo em 24 de abril, transformando a Páscoa em uma data móvel. Olha só, além do pão e do vinho, né, temos também aqui um símbolo também da Páscoa, que é o trigo, né? E como eu falei, o verdadeiro significado da Páscoa não é o ovo de chocolate, como muitas pessoas conhecem, mas o cordeiro. É o verdadeiro símbolo da Páscoa, né? Que é o nascimento, a ressurreição de uma vida nova. E para hoje, nossa atividade, eu vou deixar aqui a atividade, certo? Vocês irão colocar essa atividade no caderno de vocês, copiar as perguntas e responder no caderno de vocês, tirar foto e mandar lá para o meu privado, tá bom? Então, nossa atividade hoje será essa, né? Amanhã é quinta-feira, não tem aula, né? Nos veremos na próxima quarta-feira. Desejo a vocês, meus alunos, uma feliz Páscoa, né? Que possamos refletir esse momento, principalmente esse momento que estamos vivendo, né? Com boas ações, com valores e atitudes, tá? Uma boa Páscoa, né? Junto dos seus familiares e das pessoas que te amam. Vida nova para vocês. Beijão e até a próxima aula.